Tá me escutando? Alguém estaria me escutando? Ou estou mudo ainda? Sim. Não, estamos escutando, sim. Não, estou só com receio da galinha pintadinha ficar no fundo aqui. Desculpa. Tem um porquinho aí, croc, não sei o que é. É a galinha pintadinha da minha filha. Ah, então tá aparecendo. Tá escutando. Aí fica complicado. Fala assim, tô tentando minimizar a galinha pintadinha da minha filha. Tá lá na sala de casa. Bota lá na panela. Mas eu não tô escutando, não. Eu estava escutando croc. É porque eu tô tão absorvida aqui que eu não tô não. O que é isso? Tem que estar monitorando o pessoal aqui pelo WhatsApp e pelo telefone. Por aqui. Aí já estou fazendo aqui a gravação, então, para depois editar e colocar qualquer coisa para o pessoal poder assistir. Tá? Ali. Se vocês tiverem algum canal de YouTube, me fala, tá? Tem não. Não sei. Sei. Vamos lá. Vou começar a admitir o pessoal para dentro da sala, hein? Beleza. Isso daqui que está fazendo é ver quem está. Oi. Vem. E até amanhã, no terço de Aparecida. Não sei onde é que é isso. Não sei como é que entrou nisso aqui. Mãe Aparecida, que grande conforto são suas palavras. Você já escreveu a sua carta de amor à Mãe Aparecida? Acesse a12.com. Boa noite a todos. Estamos aqui agora. Boa noite. Mais alguns integrantes para que nós possamos dar início ao nosso evento. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Aqui é o Diógenes do Citec. Boa noite.
Boa noite, tudo bem? Boa noite, Diógenes, beleza? Tudo bom? Doutor Pedro Américo, Fala, Moura, como vai? graças a Deus, tranquilo. Cerdeira. Beleza. Hélio. Boa noite. Boa noite, Angélia. Boa noite aos demais. Edna. Boa noite, Pedro. Boa noite, Cerdeira. Boa noite, Edna. Boa noite a todos. E todas. Todos e todas. Boa noite a todos. Boa noite, Hélio. Boa noite, Jorge. Jorge. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Hélio. Boa noite a todos e todas presentes, hein? Boa noite, Hélio. Diógenes, 19h37, já podemos começar? Podemos. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Este evento é um evento conjunto efetuado pelo Sintec e CitySpar, com o objetivo exclusivo de apresentar alguns dos desafios que nós estamos tendo com a entidade de previdência complementar de todas as empresas públicas neste momento. Estamos aqui com a ilustre doutora Edna Neves, vice-presidente da OAB Angra dos Reis, tá? Com um convite especial para auxiliar toda a população de Angra, que atualmente vem sofrendo com algumas angústias na iminência da informação de terem parte dos seus direitos relativamente retirados. Recentemente, houve um impacto nas entidades de previdência privada da cidade de Angra dos Reis, né, em que muitos dos participantes dos planos de saúde vieram a perder o poder de manutenção na entidade que até então concedia assistência médica. Diante disso, temos aqui como convidados o senhor Diógenes, que representa o Sintec, Rio de Janeiro, né? E temos o senhor José Carlos Moura, que é candidato e conhece um tanto quanto sobre uma das entidades de previdência que estão relacionadas com uma empresa pública, a doutora Angélia, que também é advogada, membro da OAB, que também tem o conhecimento por já ter participado de outras entidades vinculadas à empresa pública, que permite, assim, apresentarmos um pouco da nossa pequena realidade, que está tendo a necessidade aí de uma ajuda mútua para garantir o direito do cidadão. Diante disso, apresentando o pequeno desfecho, né, temos alguns desafios a seguir, por acaso, como hoje, quem tem acesso ao jornal Valor Econômico, tivemos a grande notícia de que a nossa população com mais de 65 anos já atingiu níveis de 40%. E ainda temos o grande desafio relativo à nossa economia, que após a pandemia veio a gerar enormes problemas para fins de contribuições também para esta entidade de previdência complementar, uma vez que se geraram inúmeros benefícios para muitas pessoas. Sendo assim, peço encarecidamente ao senhor José Carlos Moura que nos apresente um pouquinho do que ele conhece da entidade a qual ele convive e que ele acredita que haverá uma chance de uma certa modificação, tanto com informações quanto com algumas alterações essenciais, já que a entidade de previdência complementar ou fundo de pensão são entidades que atendem as pessoas, por regra, em todas as regiões do nosso país. Senhor José Carlos Moura, boa noite. Boa noite a todos, todas. É um prazer estar aqui participando desse bate-papo, onde certamente vamos trocar ideias, informações e vamos sair muito mais fortalecidos em termos de conhecimento, porque nós temos pessoas gabaritadas que conhecem bem o assunto
e a gente vai conversar um pouco sobre o que nós entendemos. Hoje, um dos maiores desafios nas empresas, nas entidades privadas, de previdência privada, é a sua perenidade, a sua continuidade. Principalmente hoje, no momento que estamos vivendo, nessa conturbada crise econômica, enfim. E como o nosso colega já acabou de falar, a nossa população de idosos vem crescendo. E qual é uma das principais finalidades de uma fundação de previdência privada? É que tudo aquilo que o participante poupou, tudo aquilo que ele colocou durante toda a sua vida, juntamente com a sua empresa, que ela participava, que era co-participante, ela esteja lá bem administrada, seja bem investida, para que ele possa, no futuro, ele poder desfrutar disso, para que ele possa ter uma aposentadoria tranquila, uma saúde tranquila. E o que precisa? É quando quando chegamos na parte idosa, de ter um bom plano de saúde, uma aposentadoria que nos sustente, pelo menos nas condições básicas. E a gente tem observado que isso tem sido deixado de lado, que acho que as pessoas novas, as pessoas que estão hoje no mercado, elas não conseguem enxergar que vão se aposentar. Elas não conseguem enxergar que amanhã elas vão precisar de um plano de saúde, de um plano de previdência que atenda às suas necessidades básicas. Então, entendemos que a reabertura, em sua plenitude, de todos os postos de atendimento, de norte a sul desse país, eles têm que ser efetivados o mais rápido possível, porque é onde os nossos participantes vão buscar ali informações, vão buscar o auxílio para que possa ter uma assistência mais rápida, porque, normalmente, nessas horas, a gente fica meio perdido. E esses postos de atendimento, na minha concepção, não deve ser só a parte administrativa, a parte... ela tem que ter um médico de família. O que é esse médico de família? Entende que tem que ter uma pessoa que possa auxiliá-lo, indicá-lo para onde ele possa ser socorrido de maneira mais eficiente. Porque não adianta ele procurar imediatamente um especialista aqui e acolá. Isso só aumenta o custo do plano. Então, o que tem que ser feito? Primeiro, tem que avaliar a condição, o que realmente ele precisa. Às vezes, ele precisa de ser só ouvido. E, então, você recebendo essa informação, você vai poder balizar o que se precisa para aquela região, quais são os médicos, quais são as entidades, quais são os hospitais. Isso é muito importante, ouvir. Eu entendo que qualquer gestão, qualquer gestão de empresa, ele tem que ter uma transparência, ele tem que ter e participação de todos, porque cada um sabe da sua necessidade, cada um sabe o que precisa. E nós temos que ter planos, nós temos que ter atividades que atendam ao nosso orçamento. Não adianta eu ter planos mirabolantes, planos altos, assim, plano A, B e C, que não vai me atender. Vou pagar custo altíssimo, não vai ter o que eu preciso, não vai caber no meu orçamento, o que vai acontecer? Eu vou ter que sair buscar uns planos de mercado, que nem sempre me atenderam como me atendeu. O grande problema é que nós, durante nossa vida, na parte laboral, a gente vem sempre tendo a coparticipação da nossa empresa. Então, quando chega no futuro, essa coparticipação não existe mais. Então, nós temos que estar nos preparados para que, quando chegar essa época, a gente tenha condição de bancar um plano. E esses planos têm que ser acessíveis. Temos que fazer o quê? Modernizar nossos processos, atender de maneira imediata. Não posso chegar numa área e esperar 40 horas para ser atendido, porque nossas necessidades são imediatas. Então, para você chegar num local desse, às vezes você tem custo de passagem, de ônibus, aí chega lá, não posso atender, só daqui, quando for liberado. Aí você tem que voltar novamente. E, às vezes, as pessoas aposentadas, os pensionistas, não têm esses recursos. Então, nós temos esse plano de previdência privada, eles têm que atender em toda a sua plenitude, porque foi para isso que ele foi criado, para isso que ele tem que ser sustentado. E a perenidade dele tem que ser mantida. Tem que ser mantida porque nós temos várias pessoas que vão se aposentar, então ela tem que saber que no futuro vai ter lá o seu plano, vai ter lá o seu recurso
pelo qual ele, a vida toda, ele contribuiu. Gente, a gente precisa escutar. Eu, como trabalhei muito tempo em auditoria, a gente aprendeu a escutar. Escutando, você começa a desenvolver ideias, saber o que realmente precisa e aonde precisa. Não adianta botar em grandes locais, hospitais, porque já tem ali, então tem que atender as áreas regionais. As áreas regionais são áreas carentes, são muito carentes, ela precisa de ter as pessoas que auxiliem, que peguem na mão dela e ajudem ela a caminhar. Então, essa é a nossa proposta, de estar junto, de ouvir, de fazer uma gestão participativa, entendeu? E totalmente transparente. Não adianta eu fazer as coisas e não mostrar. Eu tenho que mostrar. E outra coisa, devemos ser, todas as diretorias têm que se falar, ela tem que interagindo, ela tem que trabalhar em conjunto para que possa seguir no mesmo ideal. O vento só é favorável quando a gente sabe para onde nós vamos. Se eu não sei para onde eu vou, vai um para o lado do outro, aí começa a discussão, não, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Então, nós temos que ter em mente o quê? São os participantes. Eles são a nossa meta, e para eles temos que trabalhar. Um pouquinho só que eu aprendi um pouquinho, Roberto. Eu queria também ouvir a opinião do pessoal, o que eles entendem, o que eles podem colaborar com a nossa iniciativa. Muito obrigado por ter ouvido. A gente tem muita coisa, mas a gente tem que ter mais tempo para falar, para conversar, sentar. E eu queria estar com vocês, mas essa pandemia, ela nos obriga a ficar em casa. Então, a todos, sintam um abraçado aí, o meu cordial abraço. Do senhor Moura. Então, centralizando aqui para a região de Angra, especificamente, atualmente essa região ela comporta praticamente 1/4 da população, provavelmente da entidade da sua previdência, a qual aqui nós não podemos mencionar o nome, né? Sim. Você está frisando, então, que o atendimento regional poderia ser também um grau de economicidade para o participante em caso de solicitação de assistência. Correta essa afirmativa? Com certeza, porque às vezes o participante ele chega com dificuldade. Então, o que vai ser feito? Vai direcionar. Eu vou ter um médico que pode atender ele nas necessidades básicas. Porque, de repente, ele não precisa de um especialista, cardiologista. Ele vai chegar no médico, o médico vai falar assim, e vai outra coisa, ele vai indicar para onde ele tem que ir. As redes credenciadas vão atender, olha só, já vai ser mais fácil, ele já vai encaminhado, ele já vai sabendo o que tem que ser tratado. E o custo é muito mais reduzido. Quando você começar a trabalhar com uma rede credenciada maior, capacitada e qualificada, o que nós temos que aumentar também é a nossa rede credenciada. Abrir os nossos credenciamentos. Abrir o nosso credenciamento para que ele não fique só limitado a determinado médico, a determinado hospital. Só que essas redes credenciadas, elas têm que ser acompanhadas, têm que ser auditadas, para que ela preste um bom serviço, pela qual ela foi credenciada. Isso é cobrado. E tem um feedback dos participantes quanto ao atendimento. Isso é muito importante. Aqui na região de Angra, o pessoal, praticamente em todas as empresas, né? Que aqui eu conheço 4 empresas públicas, especificamente, que estão nessa região do interior e contratam, normalmente, a mesma empresa de intermediação médica. Será que, caso essa intermediação médica não seja terceirizada, ela poderia facilitar, até a nível de redução de custeio administrativo, eventuais benefícios? Não, repete, por favor, esse penalti. Digamos o seguinte, aqui existe uma empresa X que gerencia 4 empresas nessa cidade. Sim, tá? sim, perfeito. Então, ela tem um custo de terceirização. E temos o custo administrativo dentro da entidade e temos o custo da terceirização, para depois se pagar o prestador de serviço. Então, de acordo com o que você estava falando, se, entre aspas, a saúde da família conseguisse ter o acompanhamento direto do prestador de serviço, o custo administrativo
desse tipo de indicação poderia ser menor e a entidade de previdência teria um gás, uma sobrevida melhor? Seria isso a informação? Com certeza, porque você reduziu o custo. Porque, às vezes, você ir num hospital altamente credenciado, o custo é muito alto. Porque nós sabemos que, em determinadas situações, tem procedimentos que não são invasivos, você consegue evitar cirurgias maiores. Então, quando você faz um tratamento antecipado, um tratamento que tenha de acompanhamento, você evita ter gastos no futuro. Entendeu? Você é um acompanhamento médico, olhando, revisando os exames, você evita que uma doença se agrave, chegando à internação ou cirurgia. Esses são os maiores custos. Quando você faz um tratamento precoce, um tratamento profilático, é muito mais barato do que você fazer um tratamento invasivo, entendeu? E é muito mais barato. É muito mais barato você ter um atendimento prévio e acompanhado do que você deixar chegar ao final para o cara ter uma cirurgia, enfim. Aí os custos são mais altos. Olhando, então... E tem uma auditoria acompanhando esses processos, tá? Olhando aqui também a nossa figura, né? O evento está sendo feito por um sindicato, no caso, por 2 sindicatos, né? Correto. Poderia-se dizer que seria interessante se buscar também a rede credenciada e de convênio desses sindicatos, já que eles têm uma aproximação maior, um convênio na localidade por via de regra, né? Já de assistência médica até aos seus associados. Será que o fundo de pensão poderia, quem sabe, no futuro, ter uma comunicação similar a essa? Já existe parcerias, né? Já existe reciprocidade. Eu acho que isso aí é muito importante. Quando você faz parcerias, você consegue reduzir. Quando você faz parcerias, você tira o melhor de cada um. E você tendo já uma rede já montada, você já tendo uma estrutura montada, fica muito mais fácil de você administrar. Não adianta você criar. Se você já tem uma coisa... A gente não tem que destruir o que está pronto. A gente tem que pegar o que está pronto, melhorar e tocar para frente. Você destruir, então você olha a coisa, avalia. É boa? Vamos dar sequência, vamos melhorar. Vamos fazer parcerias. Vamos trabalhar junto. Vamos ver o que é melhor. O que é bom para toda a parceria tem que ser bom para os 2 lados. Então, a gente tem que fazer parcerias mesmo. Acho que é interessante a ideia. E temos que buscar isso. Toda vez, buscar sempre parceria, visando reduzir custo e dar uma condição melhor para o participante. Ele tem que sentir, o participante tem que se sentir confortável. Felizmente, vamos chegar, como você falou, já estamos com 40% da população. Felizmente, nossa população está ficando idosa, felizmente, e ficando idosa com saúde. Mas isso, se fizer uma medicina preventiva, uma medicina que não deixe de chegar a casos graves. É muito interessante a sua colocação. A gente está aberto a essas parcerias, sim. Agora, puxando um pouquinho para a questão do idoso, como você falou, nós estamos vendo que a população está aumentando, e está acontecendo o quê? Nós estamos tendo uma redução de contribuintes para essas entidades de previdência. Então, temos entidades de previdências que tiveram que efetuar uma coisa chamada reequacionamento por eventuais prejuízos passados que existiram no tempo. Digamos, dentro do que você conhece, como você vê essa falta de recursos, que estaria, no caso, assombrando ao povo, e agora está existindo dentro do mundo que envolve os fundos de pensões, uma notícia do tipo que as empresas patrocinadoras irão comprar a sua aposentadoria e lhe deixarão sem recursos. Ou o risco gerencial dessas empresas passarão a ser exclusivo dos seus assistidos, né? Se esse quadro acontecesse eventualmente por uma privatização ou algo similar, né? Já que estão tentando tirar a participação de uma empresa pública do fundo de previdência, você, na sua interpretação como auditor, né, teria condições de dar um aval para o pessoal se há alternativas? Como podemos observar a alternativa
de repente, não impactar tão forte o contribuinte das instituições do fundo de pensão? Olha, existem contratos, né? Existem contratos firmados na coparticipação das empresas. Isso tem que ser muito bem avaliado, porque para você vender, para você comprar uma participação, você tem que ter anuência do outro lado, do coparticipante. Então, ele, para vender, ele tem que avaliar muito, muito o que está sendo colocado para ele, se é vantajoso. Porque hoje, o que está acontecendo é que os nossos participantes estão saindo dos nossos planos para ir para os planos privados, porque eles entendem que hoje as fundações não têm tanta segurança, porque tem exatamente esse receio de não ter mais os aportes das patrocinadoras. O que se visualiza é a abertura das entidades de previdência privada para novos entrantes, para que haja realmente essa perenidade. Agora, com relação à privatização, são situações que nós não podemos atuar, que é coisa externa. Então, a gente tem que se preparar, fazer uma gestão da melhor maneira possível para que os nossos ativos hoje correspondam lá na frente a uma gestão de aplicação, de investimento. Agora, contra a privatização, nós não temos muitas ferramentas, a não ser as entidades sindicais, e a força do próprio empregado de lutar contra isso, mas é muito complicado. Porque quando se vem aquela pancada de cima, a gente tem que tentar ver pela maneira. Tem que dançar conforme a música. É muito complicado. Eu particularmente, não tenho uma posição assim fixa com relação a isso, porque a gente vai precisar de muito apoio das entidades sindicais, enfim, de toda a população, inclusive dos participantes, para a gente possa lutar contra isso. E buscar alternativas como novos entrantes, novas patrocinadoras, para que a gente possa ter a perenidade da nossa fundação. Isso é o mais importante. É muito complicado. Esse é um assunto que demanda um estudo. Eu, particularmente, não tenho conhecimento forte sobre isso. Peço desculpa de não poder dar melhores detalhes. Então, assim, tanto isso eu vejo uma concorrente por uma outra base, que todo mundo está preocupado na ideia de como vamos reoxigenar. Exatamente. Reinventar, né? Tem que se reinventar a nível de dinheiro. Mas, assim, aquilo que assombra, né? Digamos que você venha a ter o acesso pleno a uma diretoria da instituição, tá? Acredita-se que os contratos, como você falou, têm que ser cumpridos, né? Será que eles permitem a não coparticipação, vamos falar assim, né, de um eventual prejuízo do assistido? Porque, um exemplo, eu não posso mencionar aqui o nome de uma empresa, mas nós temos aqui uma empresa X, em que hoje os seus assistidos estão comprometidos com 50% praticamente dos seus rendimentos por força de uma administração prejudicada, né? Vamos colocar dessa forma. De repente, na sua entidade não tenha esse problema. Mas como seria até essa ideia, por exemplo, digamos, estando dentro dessa diretoria, para auxiliar o assistido? Se posicionar firme perante as patrocinadoras dos nossos reais direitos e lutar por ele. Eu acho que você não tem que ir mostrar para o patrocínio o que você quer. Você quer isso? Você quer vender o seu plano? Você quer vender a sua coparticipação? Você quer sair? Eu acho que a principal função de uma diretoria de seguridade, ou dos diretores de uma entidade de previdência que é escolhido pelos participantes, é defender os interesses do participante perante a patrocinadora e perante o mercado. Tem que lutar contra todas as forças, buscar a parte jurídica, enfim, tem que buscar. Eu acho que tem que estar imbuído na cabeça. Eu vou defender os meus participantes. Eu acho que essa é a principal função de uma diretoria, estar atenta às necessidades e defender os participantes de toda
e qualquer ameaça que venha a ser no futuro. Bom, e trazendo, agora eu sou obrigado também a convidar a nossa colega Angélia Soares, no caso é uma advogada. Deixa eu falar, pessoal, obrigado aí, desculpa alguma coisa, estamos juntos aí para aprender com vocês. Convidar a nossa amiga Angélia Soares, que ela tem uma experiência muito grande, muita Com gente certeza. a nível de um conselho, né? Então, vou abrir um espaço aqui para a doutora Angélia, de modo que ela possa falar um pouquinho sobre as funções do conselho e o que tem de tamanha importância dentro de uma instituição de entidade de previdência privada, já que estamos num grande desafio, né? E aí eu peço essa ajuda, doutora Angélia, boa noite. Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade. O Conselho Deliberativo ele tem a atribuição de fixar, né, objetivos, as políticas, e tudo isso aí que foi conversado passa direto pela mão do Conselho, né? Essa questão de criar uma política a tal ponto que seja implantada nessa questão de família, a família ser previamente assistida, ter esse olhar mais de perto, para a gente trabalhar nessa questão precoce, né, de uma saúde na totalidade, não uma saúde só do corpo, mas às vezes a pessoa realmente, principalmente nesse período agora de Covid, as pessoas ficaram muito desamparadas, assim, porque elas não estavam preparadas para uma situação dessa, né, de isolamento social. Então, essa situação mesmo de gerar, de repente, esse médico de família, essas clínicas de família, para um prévio atendimento, um acompanhamento mais de perto, um olhar mais humanizado, isso passa direto na mão do Conselho Deliberativo. É o Conselho Deliberativo que delibera esse tipo de tratamento, né? Política, em geral, de administração da entidade, alteração do estatuto, inclusive o estatuto dessa entidade privada, né, que nós estamos concorrendo ao cargo de Conselho Deliberativo, o estatuto está passando por uma alteração no qual quer se admitir esse multipatrocínio, não só o multipatrocínio como instituidoras, né? No caso, fazendo um convênio, se tudo der certo, primeiro está passando na mão da patrocinadora, porque estatutariamente tem que fazer isso, e depois a patrocinadora dando ok, esse estatuto segue com todos os requisitos, né, documentais para a mão da Previc. Então, o que acontece? Vai ser criada a figura do multipatrocínio. Hoje, essa entidade a qual estou concorrendo, ela tem 2 patrocínios, né? Então, ampliaria essa questão de patrocínios e criaria também a figura do instituidor. E o instituidor poderia ser sindicatos, né, através de convênio, assinatura de termo de convênio. E, com isso, o que eu estava analisando, as situações que têm apresentado no mercado, a gente percebe que não é o fim. Tá? Não é o fim. Se a privatização vier, a entidade privada, essa entidade de previdência privada, por si só, ela já é autônoma, tanto administrativamente, como patrimonialmente, como financeiramente, da sua patrocinadora. Então, vai exigir, sim, de quem estiver à frente da gestão, um preparo muito grande, porque você vai ter que ter um olhar para o mercado, né? Então, essa questão até de ver como vai tratar, se é melhor um hospital grande ou você ter núcleos para atender, principalmente as regionais. A gente está com esse olhar muito focado para as regionais. Não vou dizer também que no Rio de Janeiro as pessoas não estejam se sentindo um pouco abandonadas, mas assim, a coisa está equânime, vamos dizer assim. Embora as regionais tenham as suas dificuldades, isso aí nós sabemos bem,
E queremos, sim, uma das nossas propostas é ampliar, né, para as regionais, tentar tornar o mais igualitário possível o atendimento, não só no Rio, como nas regionais. E é papel, sim, do Conselho, essa parte administrativa, gestão de investimentos, trazer uma transparência nos números, uma transparência no que está acontecendo, trazer o participante para uma conversa, para a gente conversar juntos e dialogar. É isso que eu sinto muita falta hoje, como a nossa entidade é gerida. Não há essa oitiva do participante. E isso nos incomoda, porque o participante, ele é que está sofrendo ali as agruras ali do dia a dia. E eu creio que não tem melhor auditor do que o participante, porque se ele passar por um problema e ele tiver como um canal que queira ouvi-lo, eu acho que isso aí a gente já mitiga boa parte dos problemas. Tá? Agora, os riscos vão ter, sim, temos risco o tempo todo, né? A gente tem risco por viver, né? Isso aí já é fato. Mas toda essa situação aí, que foi falado pelo senhor Moura, né? Está no radar e tudo isso passa pelo Conselho Deliberativo. O Conselho é que determina a política de investimento, que dá o aval para a aquisição ou alienação de bens imóveis, onde vão ser postos os recursos, convênios, ele é que aprova tudo. Quer dizer, praticamente o Conselho Deliberativo na entidade privada é o coração dela, né? Tem mais alguma coisa, Bruno? Poxa, você acabou de resumir um pedacinho da coisa, né? O coração da entidade, né? O Conselho Deliberativo, o coração e o cérebro, né? Também, né? Porque já o cérebro. É ele que vai dar o comando de aprovação, né? Seria isso. Sendo o seguinte, dentro da maioria das dúvidas que podemos coletar dentro do tempo de estudo, né? A aproximação do Conselho Deliberativo de uma instituição de previdência privada, ela seria de qual forma, a forma mais prática? Através da apresentação de um requerimento de um projeto, para que possa ter uma comunicação entre o participante, né, e a entidade. Como você acha que nos dias atuais, com a proximidade da internet, o famoso e-mail, né, o participante poderia ter a chance de estar mais perto desse cérebro, né, para que, quem sabe, o coração permita o acesso à entidade? Atualmente, nessa entidade privada, de previdência privada, ela tem a figura do ouvidor, né? Do ouvidor. Mas, determinadas situações, determinadas decisões, é muito importante você ouvir. Então, eu creio que dentro das mídias que nós temos, eu creio que seria salutar, sim, você colocar uma ferramenta, um fale-com, um direto, sabe, para o Conselho, para que nós conseguíssemos ter essa empatia, né, com a dor do participante, né, com essa coisa. E muitas das situações, eu creio que as soluções viriam até mesmo do próprio participante, entendeu? Porque, volto a dizer, o olhar, a auditoria melhor é de quem usa, é do participante. Então, quando participante, ele tem que voltar a ter o sentimento de pertencimento, sabe? Eu creio que o que está se perdendo, pelo menos eu falo da experiência dessa minha entidade, é esse sentimento de pertencimento, sabe? Isso está se perdendo. Então, as pessoas têm que entender que elas são donas, sim. Estamos lá para uma orientação superior, né? Mas não somos
de forma alguma, donos da entidade. Precisamos atender a solicitação do participante. Então, nada melhor do que ter um canal direto conosco. Tá? E, óbvio, tendo a ouvidoria, o participante escolheria, dentro da razoabilidade, o que seria melhor. Ele, não, eu me sinto bem atendido pela ouvidoria, ok. Tentou pela ouvidoria, não conseguiu, em nenhum momento as portas estariam fechadas. Ou então estudar, sim, no canal, para que ele falasse direto com o conselho. Tivéssemos esse feedback aí, tanto o conselho para ele, quanto ele para o conselho. Eu acho que seria bem importante isso. De acordo com os estatutos das entidades de previdência privada, como você bem frisou, o conselho é o órgão mor, né? Aquele órgão que não tem, ninguém passa acima da decisão desse conselho da instituição de previdência. Pensando nisso, por exemplo, ocorreram situações, não só com a sua entidade, mas com outras entidades, em que o participante tentou chegar até o conselho. E esse canal do Fale Conosco foi uma das deficiências que não existem, que, no caso, que existiram dentro das instituições, não uma, né, não dessa, mas das instituições. O que ocasionaram, neste ano, inclusive, algumas aprovações estatutárias dentro da estrutura de conselho ainda, prejudiciais ao participante. E, por acaso, temos um outro problema que, como nós falamos aqui, o sindicato, que é quem está agora promovendo esse evento, seria uma das grandes ferramentas, né, a estudar como ter uma intervenção entre o conselho e, às vezes, o próprio sindicato, uma comunicação harmônica entre instituições e o conselho deliberativo da instituição. Uhum. Né? Inclusive usando a figura do diretor de seguridade ou benefício. Por quê? Porque deparamos em situações específicas que não daria para se discutir nada, porque o conselho é aquele que determina sobre todo mundo. Então, na figura de sua experiência, que foi conselheira, inclusive, de outras instituições, nos deu a ideia de que seria necessário esse feedback conselho-participante ou conselho e entidades de participantes. Você acredita que poderia ou poderá resguardar, de repente, o interesse do participante ou, quem sabe, dar para ele ferramentas que permita a ele também buscar um direito contra uma ideia de um conselheiro, já que não existe um conselheiro dentro do conselho, né? São alguns conselheiros. E dentro daquele voto da maioria, pode gerar prejuízo ao participante. Existe uma máxima no direito que o direito coletivo ele sobrepõe ao individual, né? Então, a gente não pode esquecer que dentro da razoabilidade você vai poder atender, né? Mas você não pode atender a um e prejudicar os demais. Como você também não pode tratar um de uma forma super, né? E o outro que já não tem tanto acesso a você ser tratado como um comum, né? Dentro da multidão. Ou você trata todo mundo igual, né? Ou então não trata ninguém, né? Então, o coletivo ele vai sobrepor o individual. E dentro das peculiaridades, cada caso é um caso, né? E, a depender, você vai ter que levar para o colegiado. É um órgão colegiado, não é um conselheiro. Às vezes, o conselheiro ele tem aquela empatia muito grande com aquela situação ali, mas, infelizmente, a gente não tem como fugir, porque isso é estatuto, né? Então, a decisão é por maioria simples e vai... Agora, é óbvio que você vai poder levar e vai poder ter aquela fala, né?
mas, infelizmente, as regras são assim, né? De colegiado. E tendo essa situação a depender, se não for prejudicar a massa toda, eu creio que não tem nem grande empecilho. O problema todo aí é criar esse canal de fala entre o participante e o conselho que funcione, né? Que se mantenha funcionando. Se não deu certo de um jeito, tentamos de um jeito, não deu certo, a gente ter rapidamente esse feedback até do próprio participante para a gente implementar uma outra ferramenta que atenda, né? Porque vai ser tudo assim, vai caminhar e a gente tem que caminhar junto, porque, como o senhor Moura falou, vai ser uma gestão participativa. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Um receio de muitos participantes das entidades é porque elas nunca conseguem chegar ao conselho. Elas vão até a ouvidoria. Mas da ouvidoria o seu assunto morre ali, é negado ali, e aí depois já tem que correr para a justiça. O que ocasiona muitas vezes uma demora, né? Que é um receio parcial de muita gente. Não, e não é só isso, né, Brant? O problema da justiça é que quando ela vem, ela prejudica a massa, né? Quando você entra na justiça contra a entidade, você prejudica a massa como um todo. O teu direito fica resguardado. Aí a gente volta para aquela minha outra fala, né? Que aí o direito individual, o direito coletivo, ele sobrepõe ao individual. Mas se você tentou de todas as formas e a empresa se fechou, não quis te ouvir, não quis te negou aquele direito sem te dar a menor chance, não tem realmente outra via, sem ser a judicial. Mas eu creio que se você tem um conselho com um olhar mais atento, você vai tentar mitigar o máximo que você puder aquilo na raiz, atendendo às legislações necessárias, as legislações da ANS, as legislações, né, que existem, as resoluções existentes, eu creio que você pode e deve mitigar as coisas dentro da empresa, evitar o máximo que teu participante vá para a justiça. Então, nesse nível, até falando aqui a nossa posição, né, que é de Angra, e temos aí pelo menos 2.000 e alguns participantes inativos, e em torno de 1.400, no caso, 600 participantes ainda ativos, junto à sua instituição especificamente, e dentro de outras instituições, né, Angra dos Reis participa aí com literalmente metade da população dela ativa economicamente, poderíamos dizer que cada movimentação muito errada, inclusive dessas instituições, podem prejudicar em muito a economia local da cidade. Prejudica muito, e muito. Essa é a preocupação tanto dos sindicatos que promoveram no caso, essa conferência que nós estamos aqui, como a preocupação também nossa. Como, no caso aqui, eu vou falar que eu sou administrador de um grupo, né, que escuto e muito vejo os problemas que estão acontecendo e estamos extremamente preocupados com o impacto financeiro que ocorre ou ocorrerá, né, com cada mudança que está acontecendo. Então, conhecendo um pouquinho da sua fala, que você falou que teria que ter esse canal, e a responsabilidade do conselho perante ao participante, né? Como poderíamos observar agora uma coisa que teria que ser o primeiro projeto, né? Que todo mundo está preocupado, como você abriu a sua fala da Covid, né? Uhum. Essa questão de envelhecimento, né? Que a massa dessas entidades de previdência privada, infelizmente, já estão muito maiores até do que a massa de aposentados do INSS, o que está gerando, por acaso, um descontrole no que se chama como taxa de expectativa de sobrevida, e aí ocasionou, consequentemente, a nível de INSS, a reforma da Previdência, que gerou inúmeros prejuízos, né? Que tem gente que fala, eu ia sair com uma aposentadoria de tanto, ou uma pensão de tanto, e agora estou saindo com menos tanto. Como eu vou conseguir sobreviver sobre isso? Como será que o Conselho conseguiria, de repente,
atingir essas mudanças? Será que um projeto seria a fase adequada? Como seria? Você consegue passar uma explanação para os participantes da nossa palestra? Essa questão do envelhecimento, o Brasil está envelhecendo, né? O Brasil está envelhecendo. Então, o risco é muito grande. E a pessoa, ela usa, quando ela, na vida dela, a fase da vida dela que ela mais usa a parte médica é na parte do envelhecimento, né? Porque é aquela história do condor, né? Passou dos 50 anos, já entra no período do condor, né? Infelizmente, isso é fato, né? Isso é fato. É óbvio que a gente está... a tábua de vitalidade, ela está se estendendo. E é aí que entra o desespero dos gestores de plano de saúde. Porque fala, caramba, o povo está aí vivendo, né? Mas é o desafio. Você tem que pegar, olhar o cenário. A gente tem vários no mercado, né? Tem vários cases de sucesso. É você estudar, se debruçar em cima disso, né? Chamar o participante. Eu creio que você atuando como participante e fazendo ficar vivo dentro dele esse sentimento de pertencimento, né? Eu não canso de falar isso, porque nós somos donos disso aqui. Então, você saber tratar, você olhar, olha, espera aí, eu fui bem atendido aqui, ok, vou dar um feedback e vou dizer, olha, continua com esse profissional, porque esse profissional é bom. Atualmente, pelo menos na minha entidade, eu escuto muito dos profissionais que me atendem, os profissionais que me atendiam, muitos deles estão deixando o plano. Por quê? Porque eles, assim como o participante não tem sido ouvido, aquele prestador de serviço também, muitos deles não estão sendo ouvidos. E não é só isso, eles estão enfrentando um problema sério para entregar documentação, sabe? Assim, ficam dias, ficam meses. Eu tenho prestadores de serviços médicos meus que eles estão assim com faturas de 4 meses, 5 meses, sabe? Sem receber. Então, esse feedback, não só do participante, como do prestador, você sentar junto e falar assim, vem cá, em que você pode nos ajudar? Eu te ajudo, mas você me ajuda. Eu acho que isso aí, é fundamental, mas não só com o participante, como também com o prestador. Porque também, pelo menos na entidade, né, na entidade privada de previdência que nós participamos, estamos perdendo muito prestador de serviço bom, e prestadores que vêm caminhando com a gente assim, anos, e têm saído por causa de problemas administrativos, coisas que você pode resolver. Você pode segurar aquele prestador que é bom, que atende uma massa, que já é conhecido dentro de uma massa de participantes, mas que você perde porque não tem como. Ele precisa viver, ele precisa receber o dinheiro dele, ele precisa ter acesso, e está tudo sendo obstaculizado. Então, fica muito difícil. Assim, além dos prestadores de saúde, né, que, como você falou, estão saindo, a renda per capita de cada um está diminuindo, né, a nível de inflação, com, digamos assim, o renascimento das famílias com essa tal de Covid, pelo desemprego dos dependentes. Vamos tratar aqui como dependentes, né? Mas não seria a palavra adequada, né? Que se tornam dependentes em virtude da crise financeira que atualmente vem se passando, infelizmente, né? Sendo assim, como que poderíamos, quem sabe, ter um feedback entre as instituições de modo que pudéssemos proteger agora esses dependentes, no caso, cônjuges, especificamente, vamos especificar agora o cônjuge, né?
que não sabe como fica a vida dele, por exemplo, com as entidades de previdência quando digamos assim, o titular falece. E como você bem falou, estaria a chegar agora os novos oxigenadores. Será? Aí agora uma perguntinha do fundo do baú, escorrega para todo mundo, tá bom? Que esses novos fundadores, instituidores, né, como você denominou, passarão a ter as mesmas garantias daqueles que compuseram esse fundo, entendeu? Porque tem instituições hoje que têm 2, 3, 4 fundos. Então, só que, por exemplo, eu tenho fundo de quem é muito antigo, ou seja, antes de 2000, eu tenho um fundo de quem é depois de 2000, por causa da Lei Complementar 109, que pediu uma participação conjunta e não mais em balanços distintos, né? Que eram antes de 2000, e agora com a possibilidade de uma reforma da Lei Complementar 109, depois da reforma da Previdência, né? Esses multiprocessados, que vão criar agora uma figura de um terceiro fundo, será que não poderia prejudicar, quem sabe, aqueles que constituíram aquela reserva técnica durante 40 anos? Será que seria alguma posição sua pessoal sobre isso? Não, a princípio eu entendo que são contas distintas. Tá? Lá em 2002, quando implementou o plano CD, foi proposto aos antigos, né, assim, que era um benefício definido, foi quando eles extinguiram, pelo menos na minha entidade privada, eles não permitiram mais que, a partir de 2002, entrasse para o benefício definido. Então, foi gerado o contribuição definida, né, e nós, naquele momento que criou a contribuição definida, a empresa patrocinadora, ela ofertou para aqueles que eram do benefício definido sair e criar e o que eles fizeram? Alguns saíram do benefício definido, ficou lá o quinhão dele guardado, né? E ele saiu porque ele ia continuar trabalhando, essa coisa, e entrou para o CD. Então, eles chamaram de saudado, né? Ficou aquela coisa ali, fechou ali, a fotografia ficou estagnada naquela situação para quem era benefício definido, e ele entrou para uma nova situação de capitalização, né? Então, eu creio que vai se dar da mesma forma, porque você vai ter que ficar um tempo, né, fazendo o teu quinhão ali para uma contribuição definida, porque essa agora não tem mais, né? A gente só tem trabalhado com contribuição definida. A pessoa vai fazer a reserva matemática, vai ser gerado aquele prazo, né, tudo contratual, né, um prazo para ela poder fazer aquela reserva matemática e retirar em resgates pontuais ou vitalício, é ela que vai escolher, né? Mas eu não entendo que vá prejudicar, não. Eu não entendo. Eu acho a atenção aí que tem que ser dada maior é para a parte de saúde. De previdência em si, eu creio que não. Entendeu? Porque são coisas bem distintas, são populações assim, bem distintas. Você trabalha com grupos e contas bem separadinhos. Bem separado, né? Não, tranquilo. Agora eu Posso vou fazer conseguir... uma pergunta, Brad? À vontade, Jorge. Você que é o mentor disso aqui, fique livre. Doutora Gélia, boa tarde, boa noite, desculpa. Eu tenho uma dúvida a respeito de uma empresa X. Ela patrocina 2 previdências. Essa empresa X ela não está no plano de privatização. E vão criar uma empresa, vamos dizer, empresa Y. Uma nova empresa estatal. Essa provavelmente vai ter uma nova também previdência privada. Provavelmente vai ter uma previdência privada. E também tem uma empresa Z do lado que tem uma previdência privada dela também. Ou seja, provavelmente uma empresa vai ser patrocinadora de 4 planos de previdência diferentes. A pergunta que não quer calar: como ficará os nossos patrocinadores do BD
né, dessa sua instituição, que você vai ser a nossa representante lá, com certeza. Né? Nós estamos torcendo para isso e não vamos votar para isso, é claro. A pergunta que não quer calar: como vai ficar essa salada de letra, de BD, CD? Vai ter o alfabeto inteiro daqui a pouquinho lá nas suas 4 previdências, por favor. Não, olha só, a princípio a gente tem que separar as figuras. Tá? Primeiro a gente está fazendo uma coisa é a patrocinadora. Tá? É a que fica com o risco, atualmente, ela fica com o risco, né, de déficit, certo? Ela é garantidora, né? Tanto na figura hoje de CD, BD, ela que é a garantidora dos déficits que haja. Então, é ela que garante o teu quinhão na aposentadoria, certo? Então, tudo bem. Gerando outras empresas, o que vai acontecer? Essa figura que está sendo criada, né, esse estatuto aí que a minha entidade privada e previdência privada está alterando o estatuto, ela está criando esse multipatrocínio. Hoje já tem 2 empresas, né, que patrocinam, e ela está gerando, assim, estatutariamente, esse multipatrocínio, está abrindo esse multipatrocínio, até por questões aí da privatização, e está criando a figura do instituidor, né? Que tudo isso vai ser por um termo de convênio. Vai assinar um termo de convênio, que tudo isso passa pela Previ, a Previ que dá o ok nesse termo de convênio. Tem que aprovar, né? Tem que aprovar, ela que tem que aprovar, não é nada assim, é a instituição Previdência Privada que vai criar esse contrato, não, é tudo passado pela São Previ. regulamentos próprios, né, Angélica? São regulamentos próprios. São Independentes. São independentes, tá? E agora eu não estou conseguindo alcançar. A tua preocupação é o quê, Diógenes? Se vai ter solidez o plano que vai ser formado, é isso? É isso que você quer por dizer? Por exemplo, essa instituição que você vai nos representar, ela é patrocinada por 2 empresas atualmente. Isso. Certo? Uhum. Uma está no plano de privatização, a outra não. Essa que não vai seguir no plano de privatização, vai ser formada agora uma nova empresa e provavelmente a Previ, você falou, de repente vai criar um novo plano de previdência. Então, nós temos 600 colaboradores, segundo o Brant falou, BD, certo. que são dessa empresa que não vai ser privatizada, mas é dessa instituição que também é patrocinada por uma empresa que corre o risco, espero que não aconteça, de ser privatizada. Como que vai ficar essa situação dos nossos colegas da empresa que vai ser privatizada, que são BD, vão conseguir manter a aposentadoria deles, porque provavelmente não vai passar para terceiros essa empresa vai ser privatizada. Não, é isso, então tá, já entendi. Olha então, só. Quem vai ficar por aqui na isso... empresa que não vai ser privatizada, como que a gente vai manter? Como que vai ser? Ainda está muito assim, não. Com medo. Mas aí é o que eu estou te falando. A instituição de previdência privada, ela é autônoma, patrimonialmente falando, financeiramente falando, tá? E o que acontece? A empresa, só um instantinho, por favor. A empresa que está sendo privatizada, se ela for privatizada, para ela ser privatizada, primeiro, tá? Ela vai ter que ter um investidor, vai ter que passar por um leilão, concorda? Vai ter que passar por um leilão. Os termos do leilão, os termos do edital do leilão, vai trazer esse patrimônio. Olha, tem 600 aqui, esse risco é teu. Esse risco é teu. Você quer instituidor? Você quer o investidor, no caso, né? Estamos lá no leilão, já está tudo no edital, tudo vai ser
É assim. E o investidor vai dizer, olha, eu assumo o risco, porque há uma figura da paridade. Então, por causa da lei complementar, tem que se manter uma paridade. Hoje, o teu contrato com a fundação, com a instituição de previdência complementar, ele é de paridade, tá? Ele tem uma paridade, tem uma mutualidade aí. Isso não se quebra, porque vai privatizar, isso vai quebrar. Não é assim. Para privatizar, o investidor vai ter que assumir se ele for falar assim, olha, eu vou acabar com a paridade, ele vai ter que indenizar, fazer algo, e tudo passando pela Previc, ok? Vai ter que indenizar os 600 aí no caso, e vocês aí, vida nova, mas com outro plano, mas vocês arcando com tudo, mas é tudo negociado, tudo em contrato, é tudo refeito. Mas vocês não ficam assim à deriva, não. Tá? Passa tudo por um contrato. E o investidor, se for comprar, ele tem que comprar com esse risco de manter a tua previdência, a tua aposentadoria até você partir. Não, Perfeito, Angélica, é isso que eu ia te ajudar. Perfeito. Muito obrigado pela informação. Muito obrigado mesmo. Também tem um pequeno parênteses que eu vou botar na própria fala do Diógenes, que é um ponto realmente muito importante, porque assim, a nível da empresa, como você bem afirmou, ela tem uma gestão autônoma, até aí não há problema. Os estatutos das entidades de previdência privada, inclusive a sua, que eu conheço, ele diz que poderá ser traçados novos convênios. Só que a patrocinadora envolvida especificamente com a empresa dele, hoje, já atualmente, ela gerencia a empresa dele. Agora, esqueça a entidade de previdência a qual vocês estão pré-candidatos, né? Ela já gerencia 2 entidades de previdência com 2 riscos absolutamente diferentes. E, abre aspas, no caso agora, se a empresa dele, que é a empresa que está sediada em Angra, não participará, né? Porque a previsão efetiva do plano da parte da privatização, então seria constituído agora o quê? Uma empresa, estou fugindo um pouquinho de vocês e indo para a empresa dele, tá? Uma empresa que poderá estar gerenciando 4 entidades de previdências complementares como patrocinadora. Porque ele tem uma antiga, que era originária daquele patrimônio X que ele trabalha. Aí ele tem uma nova, que foi que o patrimônio recebeu quem gerencia. Se houver o plano de privatização, ele vai receber uma outra empresa que não pode ser privatizada, que tem um plano de previdência complementar independente. E ainda vai ter uma quarta empresa de previdência, porque, infelizmente, dentro do ordenamento da legislação que diz que essa empresa dele não vai participar, ele recebeu algumas outras empresinhas, vamos relacionar dessa forma, que não estão nem na sua entidade de previdência, nem na entidade que a empresa dele gerencia, patrocina agora, e abre aspas, digamos, se a empresa dele decidir reunir todo mundo numa entidade de previdência só, e porventura a sua seja a sorteada em receber todo esse patrimônio, já que muitas empresas estão se juntando, né? Como comportariam as garantias conveniais dentro de uma ideia, já que passa também pelo Conselho Deliberativo, né? Se poderia haver, dentro da instituição sindical, uma comunicação para manter as garantias prometidas a eles, em alguns de 1970, outros de 80, outros de 90 e outros de depois de 2000. Né? Que é essa a preocupação dele como representante de classe dessas entidades. Porque, entendeu? Essa que é a dor de cabeça dele. Porque, por exemplo, quem já está, acredita-se que não teria uma variação muito grande, porque a entidade de vocês tem um patrimônio relativamente muito forte.
Uhum. Só que digamos que eu receba da segunda empresa que ele tem na empresa dele um convênio, que eu encerre a outra empresa e passe a receber essa empresa. Só que essa empresa, durante alguns anos, fora deficitária. Só que ela tem que respeitar um BD da vida. Será que eles vão ter também esse mesmo respeito do BD? Aí vai chegar agora a terceira empresa. Então Não. você está vendo que começou um efeito dominó, que a empresa Não, mas que ele representa vai ter que receber, vai segurar tudo. Não, mas o problema é que até então é isso que a visão é que está um pouquinho aí, entendeu? Porque a patrocinadora é ela que é a garantidora da aposentadoria, ok? Tá. Então, Ela é que ela. é a garantidora. Tudo está não está na previdência, não está na entidade de previdência. A entidade de previdência ela vai administrar. Ela é autônoma financeiramente, ela é autônoma patrimonialmente. Todavia, o garantidor é o patrocinador. Entendeu? Então, se explodir a empresa por várias situações, a entidade de previdência privada continua ali, incólume. Ela tem que gerir aquele patrimônio, aquele teu quinhão que está com ela até então, né? Ou fazer a portabilidade, se tiver com outro, fazer a portabilidade e começar, então, a gerir aquele patrimônio, mas ela é a gestora, ela vai gerir aquilo para que aquele dinheiro... Doutora, uma pergunta. Eu estou ouvindo a senhora aqui, eu sou o doutor Baruch, sou de Angra. Eu gostaria de saber da senhora o seguinte, mas se a empresa, se ela explode, e o lastro garantidor, o capital não iria, no caso, afundar junto? Não, eu falei explodir porque ele falou que tem várias, assim, não falei. Entendi. Não, eu entendi explodir no sentido da empresa vir uma falência, de repente abrir uma... Não, até porque a gente não está falando... Porque aí afunda todo mundo, Não, aí a gente acabou também, todo mundo acaba. Mas eu não estou falando isso, eu estou falando... Meu Deus, esse é o meu maior medo. Pulverizar. A minha preocupação. Eu falei explodir no sentido de pulverizar, ok? Se for criado várias outras empresas. Porque o maior medo, na verdade, é do segurado, na verdade, né, do previdenciário, é a garantia futura. É ficar porque sem é um investimento no escuro, propriamente dito. É ficar sem a sua aposentadoria. Só que isso aí... Esse é o maior medo. Só que isso aí a gente não precisa também ficar assim pelo seguinte, as empresas que nós estamos falando hoje, que são as patrocinadoras, são empresas sólidas, e se vier a privatizar, no caso das privatizações, quem comprar, compra sabendo de todo o risco que ele vai assumir, que é garantir... E mais uma pergunta, doutora, mais uma pergunta. Por exemplo, quem compra com o capital de formação e de giro do valor da empresa somado ao capital da Previdência, porque o capital da Previdência, ele é, apesar de ser da empresa, ele é separado, porque ele é garantidor. Uhum. Ele tem que ter uma caixa de reserva. Então, e compra fazendo essa caixa de reserva? Toda essa parte, a reserva... Leva de porteira fechada. Sim, senhor. Angélia, esse patrimônio já está constituído. Já está, Já está constituído. Esse patrimônio foi constituído ao longo dos anos, então não tem como mexer. Esse patrimônio é do participante, ele é dele. Independente se a empresa comprar, esse patrimônio já está fechado, ele pertence aos participantes. Nós estamos hoje em torno de 16 bilhões. Nós somos top 10 de previdência privada. Essa é a empresa que nós estamos falando. Então, esse patrimônio já é constituído, parte da patrocinadora e parte de nós participantes. Todos. Isso aí, cada então, um... no caso, seria um acionista. Perfeito. O dinheiro é teu. Perfeito. O dinheiro é teu. O dinheiro é teu. Tá. O que tem que ter é uma gestão desse capital, entendeu? Tem que ter uma gestão de investimento, uma gestão como nós... por exemplo, no plano do BD, nós temos uma situação, até um material muito interessante. O nosso... Bruno, pode falar. O aluguel que nós
alugamos um prédio, deixamos de pagar para a nossa... estamos pagando para uma outra fundação, deixamos de pagar, está saindo dos nossos cofres para cofre de outra fundação. Isso aí é gestão. Eu tenho um participante, Pedro Américo, do Sintec, que gostaria de fazer uma pergunta. Por favor, Pedro Américo. Boa noite, Brant. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu tenho ouvido aqui atentamente, e nesse caso aí que foi citado agora, eu entendo relacionado, você tem um patrimônio relacionado ao plano BD, que já é constituído, né? No caso das patrocinadoras, vamos dizer assim, você não tem mais pessoal entrando. Antigamente se entrava por concurso público, hoje isso está paralisado e a gente não tem, com a privatização, essa perspectiva, porque ela passa a ser uma empresa privada, e aí eu imagino que uma empresa privada ela vai medir a questão de quanto ela tem de custo com os planos, vamos dizer assim, com os planos de saúde, né? Então, eu acho que uma sugestão, até uma sugestão minha, né, que eu tenho observado, que precisa ser investido, no caso, um valor para manter a qualidade de vida do pessoal que está aposentado. Esse é um detalhe, né? A gente fazer uma questão de medicina preventiva, porque aí você diminuiria o impacto na coparticipação da empresa que banca isso, vamos dizer assim, né? Então, assim, você vê que para as empresas que, principalmente as regionais, a gente fala de uma empresa que geralmente atua em regionais também, né? Esse é o porte dela. Nós tivemos pela gestão, eu acho que nesse sentido as entidades sindicais podem ajudar, manter um diálogo com a direção da empresa, para voltar a manter a questão da qualidade física dos empregados ainda, dos ativos ainda, mas que já estão ficando com uma idade já avançando. Então, quando se tira isso, você tira aquela capacidade do trabalhador e manter uma qualidade de saúde, uma qualidade de vida. Isso obviamente, vai impactar no uso constante futuro dos planos de saúde. Então, eu não sei como pode ser feito isso, mas hoje a gente tem observado que durante a pandemia, a própria empresa, né, ela criou uma plataforma para que você pudesse, caso sintomático, entrar diariamente ali e fazer você mesmo o seu check-up para ver se você é direcionado a um médico ou não. Então, eu acho que o investimento da Fundação nessa questão de qualidade de vida, usando as inteligências artificiais da vida, vai colaborar para você diminuir o impacto disso. Aí a questão do contrato com as patrocinadoras é que tem que ser assim, negociado, vamos dizer assim. Se eu, por exemplo, consigo diminuir o impacto daquilo que você já gasta, você coloca um aporte. Você entendeu o meu ponto de vista? Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Porque, assim, se eu gasto... Então, por exemplo, hoje eu gasto, eu vou dar um exemplo de valores. Se hoje eu gasto 1 milhão com uso constante no plano de saúde, mas se o programa da Fundação, por exemplo, conseguir diminuir através de um programa de qualidade de vida, né, de incentivo a exercícios, de boa alimentação e uma plataforma digital de atendimento, eu consigo diminuir aquele 1 milhão para 500 mil, daqueles 500 mil que sobrou, quantos por cento a patrocinadora pode retornar daquela diferença para a fundação, até mesmo para poder subsidiar o custo, né, já que não entra ninguém. Eu não sei se eu me fiz entender, né? É isso que eu queria passar para vocês. Doutor Pedro, uma pergunta. Deixa eu falar um instantinho. Doutor Pedro, uma pergunta. Veja bem, eu entendi a sua fala, até no sentido de dar um aporte, né, à fundação no retorno daquela que ela não precisou gastar. Isso seria muito interessante. Mas aumentando a qualidade, agora eu pergunto, aumentando a qualidade de vida e dando continuidade
isso iria aumentar os dependentes do plano, correto? Correto, E aí, a exatamente. patrocinadora, no caso, teria que investir um capital maior, correto? Aí Visto que vai ela aumentar, e vai economizou, aumentar de uma forma que vai virar uma bolha inflada, daqui a pouco outro coronavírus, para poder matar um monte de velhinho de novo, entendeu? É dessa forma que o pessoal tem resolvido. Então, não seria assim um risco muito grande, no caso? Não, doutor. Deixa eu responder só essa parte. Deixa eu te falar uma coisa, Roberto. não. O que eu entendo é o seguinte: hoje, os trabalhadores ativos, eles têm a coparticipação da empresa. O que acontece é que o nosso plano, o plano de saúde, ele é complementar ao que a empresa não paga. Então, esse custo, ele está. Então, para quem está na ativa, isso não teria muita influência. O que nós poderíamos fazer é ter uma gestão junto com o conselho, junto com a diretoria colegiada da fundação, mostrar para ele, olha só, estamos reduzindo os custos. Você vai ser nosso parceiro nessa empreitada, mostrar para ele quanto estamos reduzindo. Porque exatamente. Mas isso aí é uma gestão. Por exemplo, a gente tem que ter gestão e mostrar para ele o quanto nós vamos reduzir para o futuro, para os aposentados, para quem realmente vai precisar. Eu, há uns anos atrás, eu tinha uma intenção, tentei falar isso, mas a nossa voz dificilmente é ouvida. É que, quando você é novo, eu entendo, lá atrás, você poderia participar um pouco mais, fazer como plano de aposentadoria, um plano atuarial, para que, quando você se aposentasse, você teria participado com percentuais um pouco maiores, que chegasse agora no futuro, você não teria que arcar com essa pancada. Porque quando mais você precisa, você não tem. É o que a Angélica falou. É época do Condor aqui, Condor ali. É quando você começa a aparecer as doenças. Enfim, e essas doenças que aparecem, Pedro, doutor, elas são oriundas de trabalhos que você executou, principalmente nós, profissionais que trabalham. Eu vim de área regional, eu vim da DO, eu trabalhei dentro da subestação. Então, nós sabemos, Angra, são áreas extremamente insalubres que provocam lá na frente doenças que não aparecem agora, mas quando você se aposenta, essa doença aparece. E cadê a corresponsabilidade da empresa que fez você sentir um pouco disso? Está sentindo isso? Então, é uma coisa muito interessante, Pedro. Mas é isso que estão falando, temos que escutar, temos que conversar, trazer essas informações para que a gente possa levar para frente. Qual o custo? Digamos, eu gastava 1 bilhão por ano de saúde, Furnas pagava. Perdão. A patrocinadora pagar. Hoje ela paga 500, 600. Você não vai pagar 500, me paga 300. A gente está reduzindo o seu custo para a gente aportar para o futuro. Eu acho que tem que negociar e trazer isso para agora. Eu acho muito interessante essa sua colocação. Pedro, por isso nós precisamos da participação das entidades, das pessoas que realmente querem uma fundação sólida, seja perene, que esteja voltada para os participantes. A fundação foi criada para dar um conforto ao participante, para dar que ele possa ter uma aposentadoria tranquila. Posso viver assim, tranquilo. Doutor Moura, deixa eu só... Vamos continuar o andamento, até porque... Desculpe a emoção, mas a gente fica motivado, entendeu? Não, mas é o seguinte, nós temos aqui a presença, como você mesmo falou, do convite, da posição, da participação da sociedade, até mesmo porque há uma influência, as instituições, inclusive, acho que vocês estão, elas têm um grande impacto na cidade de Angra dos Reis, né? Tanto a nível de aposentados quanto a nível da saúde, porque muitos dos médicos são subsidiados através dos honorários pagos por esta instituição, inclusive. Então, venho aqui também fazer uma proposta à doutora Edna. Não sei se ela estaria aqui, peraí. Doutora Edna. A doutora Edna é vice-presidente da OAB dos Reis, né? Gostaria de saber se a senhora gostaria de dar uma fala, um posicionamento, qual uma posição que, de repente, poderíamos ter
também com tanto o sindicato e a sua instituição em favor das pessoas que são usuárias destas instituições? Boa noite a todos, os presentes. Boa noite. Temos um enorme prazer de conhecer o problema social. Principalmente hoje, como representante da OAB, que é um órgão social, é meu dever informar que estamos de portas abertas para conhecer de todos os problemas da sociedade, intermediar e, ao máximo, buscar as soluções necessárias. Eu tenho aqui o dever de buscar uma alternativa ao problema que já é de longa data, visto que todo o nosso país, conforme bem disse a doutora Angélia, né? O nosso país está envelhecendo. Diante disso, eu me comprometo a buscar membros essenciais para estudar os problemas, que hoje, para a gente, é uma novidade. Aqui nunca chegou esse tipo de assunto, apesar de ter décadas de existência, né? Então, eu gostaria de fazer um pedido a vocês que venham formalizar esse problema social para que possamos ter, no mínimo, um parecer que permita-nos, né, a buscar dos direitos do cidadão. A OAB está para a sociedade como a sociedade está para a OAB. Então, eu gostaria que vocês viessem nos conhecer, para que a gente possa estar sempre juntos. Só isso, Roberto. Agradeço o convite. E tão logo possamos, com tranquilidade, vamos visitar, né, Angélia? Sim, estaremos sempre à disposição de todos vocês. Tomar um cafezinho esperto aí, que isso é bom. Doutora Edna, nos aguarde. Então, assim, também como a gente está com a avançada da hora aqui, né? Apesar do assunto ser maravilhoso, e o que acontece? Tem um pessoal aí que daqui a pouco a esposa está brigando. Então, assim, doutora Edna, eu agradeço a presença da OAB e também essa disponibilidade de montar um grupo de trabalho. O doutor Baruch, que está aqui conosco aqui, que fez uma intervenção maravilhosa, é um integrante também da OAB Angra dos Reis e conhecedor, só que os clientes dele não levaram a essa base para dentro da instituição, e as reformas que estão acontecendo também vão afetar extremamente a instituição de previdência complementar. E esse é um grande receio que está existindo em toda a sociedade, já que a reforma da Previdência, que nós tivemos em 2019, que está apresentando os primeiros efeitos nessa data, está ocasionando uma perda imensa remunerativa das famílias que participam dessas instituições de previdências complementares fechadas. Dentro desse daí, há também outros assuntos ainda a serem estudados, que foi um dos fatores que o doutor Diógenes, aí, nosso vice-presidente, e o doutor... e agora eu sempre esqueço dele. Diógenes, me ajuda, por favor, Diógenes. O Dalberto, do Chiapar. Né? Estaria ainda a ampliar o objeto desses estudos, porque a empresa que está na região, especificamente aqui de Angra dos Reis, em caso tenha essa privatização, deixando os cidadãos com um certo receio, né, poderá também haver uma redução da economia nossa local. E a gente está aqui no objetivo de preservar, principalmente, a economia. Por quê? Se a gente tem aqui médicos que possam atender a nossa população, se nós temos aqui a garantia da aposentadoria dos empregados, se nós temos aqui
a garantia de sustentabilidade da nossa cidade, né, em colaboração com a empresa de vocês, que é uma mantenedora de grandes recursos, como muitas outras, nós temos também o dever de participar em conjunto com vocês. E agradeço, então, a doutora Edna, porque eu sou aqui um mero administrador de grupo de WhatsApp, tá? Então, eu coleto durante 2 anos as informações e vejo aí as deficiências que estão acontecendo nas entidades. E aqui em Angra dos Reis nós temos pelo menos 3 entidades vinculadas e em uma próxima oportunidade espero trazer também essas demais entidades para que, quem sabe, o estudo seja bem sólido e proteja os nossos cidadãos de cada direito. Adorei escutar a proposta do senhor Moura, José Carlos Moura, da senhora Angélia, que também representa aqui o interesse de representar os cidadãos empregados, né? E acredito que aos ouvintes e aos participantes dessa nossa webinar tenha sido bastante contributiva. Essa webinar ficará gravada, será disponibilizado depois um canal para isso, que o senhor Diógenes terá o acesso junto com sempre esqueço, me ajuda. Do Alberto. Né? Que ele é presidente do Xepar. Já que é um evento exclusivo do Xepar, e agradecemos a presença ilustríssima da doutora Edna. Né? Doutor Diógenes, a palavra é com você. Fique à vontade. Pessoal, aproveitando esse espaço que o Dr. Brant aproveitou, nós pedimos, né? Convocou todo mundo. É uma pena que eu estou vendo aqui a maioria dos participantes de Angra realmente não... A maioria deve estar em turno, né? A gente trabalha em turno. Muita gente não pôde participar dessa reunião e ficaram... E também, como o Dr. Brant falou, uma outra instituição que não é representada pela doutora Angélia e pelo seu Moura, muitas pessoas me procuraram também, queriam também a vez deles também ser ouvidas também, né? Aí, a próxima oportunidade, o Dr. Brant e a doutora Edna também, vamos convidar vocês para a gente ouvir também das outras pessoas também que também estão com medo do que dessa tempestade que está por vir. Né? Nós temos que olhar todos os nossos colaboradores, né? Todos os nossos parceiros, né? Então, eu estou satisfeito dessa nossa reunião de hoje, dessa palestra que foi dada pela doutora Angélia, pelo seu Moura. Vou multiplicar essas informações para os demais colegas nossos que não, infelizmente, por alguns outros motivos não puderam participar. E vamos começar a colher essas ideias. O Pedro deu uma ideia boa, o Sérgio deu uma ideia boa também pelo chat. Vamos começar a multiplicar essas ideias e, como diz aquela ferramenta, né, brainstorm, né, aquela avalanche de opiniões, quem sabe a gente vai traçar um trabalho excelente para a gente nessa gestão de vocês aí. E Deus tentar quiser. salvar a nossa fundação. Entidade de Previdência Privada. Entidade de Previdência Privada. Eu não vou falar o nome dela, mas Entidade de Previdência Privada. Ô, Jorge, eu te digo uma coisa, existe muita vontade. Só para fechar, eu queria deixar o seguinte, eu tenho 40 anos de empresa. Desses 40 anos, 37 dentro da auditoria. Vocês devem ter já passado por aí algumas. E o que eu quero deixar é um legado. Eu quero deixar um legado de todos esses anos de trabalho. Eu não tenho nenhuma... As pessoas me conhecem, de olhar para trás, fiz um bom trabalho, combati um bom combate e deixei um legado. Isso é uma coisa minha, olhar e dizer, fiz um bom trabalho, que eu não vou decepcionar as pessoas que estão ao nosso lado, porque trabalho, eles têm que ser feito com honestidade e seriedade, e mostrar que está sendo feito. Então, esses 40 anos de trabalho foram de aprendizado. Esse aprendizado, a gente quer repassar. E eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente, mas esse trabalho só vai poder ser feito se tiver a contribuição de todos. E ninguém trabalha sozinho. Então, a gente tem que ouvir, como a doutora Gélia falou,
ouvir, ver as reclamações e tirar o melhor de cada um. Fatalmente, vamos chamar todo mundo. Vem cá, o que eu posso fazer? Me ajuda aqui. Qual a tua opinião? Fala para mim. Me ajuda aqui. Para a gente poder trabalhar junto. Gente, com certeza. É o que fica o com doutor Deus aí. Brant falou. A sociedade angrense, principalmente os profissionais que nos atendem, ainda estão vendo só a pontinha do iceberg, né, doutor Brant? Porque com certeza, se ele soubesse o tamanho que está esse iceberg, eles estariam também, todo mundo na nossa reunião aqui também. Entendeu? Infelizmente, eles ainda não sabem ainda, mas vamos pegar um grande picador de gelo e quebrar esse iceberg, Moura. Se Deus quiser. Todos Então, boa noite a juntos. todos. Boa noite a todos. Muito Boa obrigado, noite. tá? Boa noite, boa noite. Boa noite. Parabéns. E Boa noite, eu a quero todos. agradecer e dizer que eu, como secretário agora na futura presidência da doutora Edna, e ela já aí colocou a OAB à disposição dessa parceria para encontrar o melhor caminho e realmente temos que fazer mais reuniões, inclusive não sei a possibilidade de uma audiência pública nesse sentido, até mesmo para trazer uma tranquilidade para a população, porque aqui nós temos, como disse o Brant, 50% ou 60% da população está nessa condição, está nessa situação. E poderíamos antecipar uma tranquilidade maior para isso depois não virar um temor medonho, né? Com certeza. Eu agradeço a participação. Muito obrigado, boa noite, Deus abençoe a todos. Muito obrigado. A todos. Obrigado, boa noite a todos. Um abraço a todos. Boa noite Parabéns. a todos, Obrigada. um abraço. Muito obrigado pela presença. Até logo. Até Um logo. abraço e boa noite. Abraços. Boa Valeu. noite. Boa noite, abraço. Igualmente.